Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco para sempre. Antes de começar com a nossa conversa de hoje, eu quero agradecer a Jesus por poder estar aqui. E agradecer também à casa pelo convite para que fosse feita mais um capítulo do livro O Nosso Lar, que é o projeto de estudo. Eu procurei, para poder conversar com vocês, o Evangelho, segundo o Espiritismo, um livro, Lições do Nosso Lar, que traz comentários sobre o livro, né? E também o site Portal do Espírito. Então, esse livro, Nosso Lar, ele foi ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, vou fazer uma pequena introdução para... Eu sei que vocês estão ouvindo, né? Quem não vem aqui, porque segunda, quarta, quinta, sábado, durante todo esse ano, né, Malu? Vai ser esse livro. É um livro maravilhoso, mas também está no YouTube. Então, ouçam, vejam, porque é um livro que elucida muita coisa, nos dá muita fé no pós-morte. Então, vamos lá. Após uma doença, o médico André Luiz desperta em um ambiente sombrio e desconhecido. Após um tempo, foram 8 anos, ele foi levado à colônia espiritual Nosso Lar. Um lugar que ele nunca imaginou existir e que, ao mesmo tempo, ele achava tão semelhante à Terra. É nessa região de cura, aprendizado e constante trânsito que ele passa a entender que existe uma realidade à nossa espera após a morte, uma nova forma de viver, que representa apenas o início da jornada. Assim, André Luiz nos transmite suas observações e descobertas sobre a região espiritual onde se localiza essa colônia Nosso Lar. Ali, os espíritos procedentes do plano terrestre passam por recuperação espiritual antes de continuar os seus caminhos. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 2 e 3 do livro Nosso Lar. Nós vamos dar continuidade do ponto onde André Luiz ainda está no umbral. E lá, ele passa fome, sede, sofre perseguições, ele sente em si fenômenos similares ao que ele sentia quando estava aqui na Terra encarnado. Mas as vozes que o acusam de suicida, essas vozes o revoltam profundamente. Ele sabia que havia morrido de doença grave, mas ele havia lutado contra ela. Ele não havia se suicidado. Tinha, em sua concepção, cumprido dignamente seus deveres de médico, marido e pai. Essa revolta dele, quando eles o chamavam de suicida, essas energias ruins só o deixavam mais prostrado e ao alcance daqueles que comungavam com ele, por afinidade de pensamentos, aquele lugar. E como essa situação se prolongava por muito tempo, André Luiz já estava com as forças exauridas e ele já chorava em desespero. Todo o conhecimento intelectual que ele havia adquirido ao longo da vida física, esse conhecimento, né, intelectual que o fazia tão orgulhoso, senhor de si, não podia socorrê-lo onde ele estava. Ele lembrava da fartura material que ele usufruíra, mas ele não se dispusera a repartir essa fartura
nem um pouco que fosse com quem precisasse. Ele cobrava pelas consultas e quando não podiam pagar, ele era médico, né? Então, muitas vezes ele disse palavras amargas para várias pessoas. E também André Luiz, quando encarnado, sucumbiu aos prazeres do sexo desregradamente. E assim, vagarosamente, o sofrimento foi agindo em André Luiz como um estímulo às mudanças que se faziam necessárias. Ele começava a ser humilde, ele começava a tomar consciência dos abusos infligidos ao corpo que abrigava esse espírito eterno e que ainda sentia todas as aflições. Ele estava confessando a falência do seu amor próprio. E então ele precisava de algo que o ajudasse a entender o que é que estava acontecendo. Ele, que não se ligava a nenhuma religião enquanto encarnado, agora ele meditava que deveria ter algo ou alguém maior regendo tudo. E essa ideia, então, foi confortando André Luiz. Era o início da sua mudança mental, dele sair das energias do lugar onde ele estava. Ele pensava assim: por que não me perdoaria o Eterno Pai quando ele providencia ninho para as aves inconscientes? Ele protege a flor tenra dos campos agrestes. Por que não ia perdoar ele, então? E de joelhos, André Luiz orou ao Pai Criador. E assim, ele viabilizou o socorro dele. A prece foi longa, foi uma prece que veio do fundo da sua alma. Da alma, de lá, onde está gravado desde nossa criação, a nossa filiação. Nós somos filhos de Deus, todos. Essa prece dissipou as trevas em torno dele e alguém surgiu num clarão. Era um velhinho simpático, conforme ele mesmo narra, que sorrindo disse: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Esse velhinho simpático é Clarencio, um ministro do nosso lar, que ao ser perguntado por André Luiz quem ele era, ele respondeu: sou um irmão. E Clarencio providencia a retirada de André Luiz do umbral para a colônia Nosso Lar. Lá chegando, André Luiz recebeu roupas novas, foi limpo, acomodado em leito confortável. Serviram-lhe um delicioso caldo e água fresca, que parecia conter fluidos divinos. Essa água o reanimou prontamente. Na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, nós temos: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. A quem se dirigia o apóstolo Paulo? Não vale falar que é aos Efésios, né? Lógico que era. Mas quem são os que dormem? A quem ele estava se referindo? São aqueles que, apesar de ouvirem os ensinos do Cristo, têm dificuldade no seu entendimento e na sua aplicação. São aqueles que se encantam com o Evangelho, mas depressa o esquecem. São aqueles em que o coração e a mente não cedem ao convite, incapazes de analisar, compreender. Eles vivem pelos prazeres do mundo. Portanto, eles dormem amortecidos. Mas todos nós temos sido informados da necessidade de acordar e dos perigos que este sono pode representar. Na vida física, André Luiz dormiu. No umbral, ele despertou. E de que recurso se valeu André Luiz para obter o socorro? Vamos nos valer de Jesus.
Vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então André Luiz foi até Jesus. Como ele chegou até Jesus? Através da prece. E o que é a prece? A prece pode ser considerada como uma aproximação com Deus, por meio de palavras ou do pensamento, realizada em particular ou em público. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende de palavras decoradas, lugares especiais, rituais. Nós podemos, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. Usando o nosso vocabulário do dia a dia. Sabe, uma conversa informal com Deus? Ou com Jesus? Ou com os nossos benfeitores? Anjos de guarda? Mentores? Como a gente quiser nomeá-los. Conversar com eles. Abrir o nosso coração. Eles sabem o que nós precisamos, mas nós estamos a caminho do aprendizado. Então, nós temos que ir subindo. Então, nós podemos acionar esses benfeitores pelas preces? Sim, com certeza. No Livro dos Espíritos, questão 495, Kardec nos fala dos anjos de guarda, velando por seus protegidos, e que isso se dá apesar da distância que nos separa os mundos, e não devemos nos surpreender com isso. Kardec nos fala que eles podem nos guiar, nos auxiliar, através de seus conselhos, e que essa ajuda é grande e sublime. Então, nós entendemos que no mundo espiritual, amigos intercedem por nós, nos dando a estabilidade que necessitamos para lutar, servir, amar e vencer em nossa trajetória evolutiva. Essa ajuda ocorre sempre com o propósito de nos fazer encontrar o caminho do bem, sem jamais tolher o nosso livre-arbítrio, pois nós precisamos da experiência para nos adiantarmos. Quando nós nos desviamos do caminho certo, apesar dos avisos dos nossos benfeitores, eles sofrem. Eles querem o nosso bem. Só que eles sofrem de uma maneira diferente da nossa, mais compreensiva, mais light, pois eles sabem que mais cedo ou mais tarde a gente volta para o caminho certo. Então, quando nós vemos alguém, ou nós mesmos, sofrermos com graves problemas, não vamos supor que os benfeitores espirituais esqueceram de nós. Eles estão lá, nos acenando com a confiança, nos sustentando a humildade. Eles estão a um passo de nós, à distância de uma prece. Oração, trabalho, fé, estudo e amor fraterno são o que sustentam essas energias que esses benfeitores nos enviam. Nós somos os legítimos construtores do nosso progresso, da nossa felicidade. Devemos, pois, buscar em nós a luz necessária para isso. O caminho é nosso, mas a ajuda de Deus não falta nunca. Confiemos nos benfeitores e entremos em contato com eles através da prece sincera. Esperemos pelo socorro, mas sempre trabalhando, que esse socorro nos encontre com mãos e mentes ocupados no bem. Na palestra de sábado passado, a nossa irmã Fafá nos falou do Evangelho no lar, das bênçãos recebidas, não só por nossa família, mas por todos aqueles, como nos diz Joana de Ângeles, se você mora numa casa, não é só você da sua casa que está recebendo as bênçãos quando você faz as preces no Evangelho do lar, no lar, as vibrações. Todo o quarteirão se ilumina. Se você mora num prédio, todos se iluminam. Então, somos nós a serviço de muitos.
E daqui a pouco, a nossa irmã Malu, que vai dirigir a reunião por nós, ela vai fazer preces, vai ler mensagens, que nós vamos acompanhar atentamente, nos doando em energias amorosas aos direcionamentos que ela nos fará. Nós sabemos que Deus não muda suas leis, que são universais, são certas, por causa dos nossos pedidos. Há a lei de causa e efeito. Fizemos, desarmonizamos, vamos acertar. Mas não raro, através da prece, somos intuídos a descobrir meios de solucionar nossos problemas, ou Deus põe em nosso caminho pessoas que possam nos ajudar. O Papa atual, ele fez um pedido, eu peguei na internet, aliás, caiu assim na internet, pedindo para que nós ensinássemos as nossas crianças a primeira coisa, a fazer uma prece. Para agradecer, para pedir, prece. Porque a prece vai sustentar mais tarde, quando precisar de agradecer ou de pedir. Então isso é muito importante, porque nós precisamos ter esse contato. Essa ponte não pode sofrer interrupção. É o nosso sustento. Para terminar, eu vou contar uma historinha rápida, viu, Malu? Do Chico Xavier, para exemplificar o poder da prece, porque André Luiz, quando ele foi levado ao nosso lar, resgatado do umbral, no entardecer, há no nosso lar a prece coletiva, um telão, e todos os lugares do nosso lar, a prece que é feita atinge tudo. E André Luiz conseguiu se levantar, né, e ouvir a prece. Aí ele melhorou mais ainda. Então, para deixar para nós mais assim, patente o poder da prece, a importância da prece, e também saber que a prece funciona no umbral, mas funciona também em Minas Gerais, uai, por que não? Chico fazia o catecismo, né, em Pedro Leopoldo. Mas aí Chico se tornou espírita, e aí não servia mais para fazer o catecismo. Então, o que ele fez? Foi para a casa dele, né? Mas eram 40 crianças. E essas crianças queriam o tio Chico, queriam ouvir o evangelho. O que as famílias fizeram? Levaram as crianças para a casa do tio Chico. E Chico falou, o que eu vou fazer com essas crianças, meu Deus? Eu tenho 2 pãezinhos e água em casa. E lá eles tinham um lanche. Estava sentado embaixo de uma árvore, e ele falou assim, não tem jeito. Deus, você vai ter que me ajudar. Como que eu vou fazer? Aí diz que, de repente, começou a soprar um vento, que balançava as folhas das árvores, uivava até. E uma vizinha saiu na janela. Chico, o que é isso? Que vento é esse? Ele falou, uai, é o vento. Ela falou, mas o quê? Que é isso? Quem são essas crianças? Uai, o catecismo. Você já deu comida para essas crianças, Chico? Como é que eu vou dar? Não tenho. E aí uma janela abriu aqui, outra janela abriu lá, outra abriu lá. Todo mundo perguntando a mesma coisa, né? Porque o vento, né? Chico, que vento? Uai, é o vento, uai, é o catecismo. E todo mundo se ajuntou. Dizem que foram 12 famílias, que aí, com pão, bolo e alguma coisa, junto, deram um lanche enquanto o Chico fazia o catecismo. Então, a ajuda vem. A gente pede e fica esperando, bem atento, da onde é que a ajuda vai vir. Então, temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. No caso do Chico, foi o vento. Muito obrigada, boa reunião a todos.